Olá, boa tarde. Sábado para aumentar a vacinação contra a Covid ou tentar acabar com o atraso na segunda dose da Coronavac. Em Salvador, o mutirão vai durar 28 horas. Em Porto Alegre, teve gente que passou a noite esperando. E mais uma aglomeração se formou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Começou o lockdown em Batatais, no interior paulista. Até o transporte público foi suspenso. E ainda o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, permanece sedado. Segundo os médicos, a situação é irreversível. A Europa em alerta para o aumento da violência na faixa de Gaza. Um bebê foi o único sobrevivente de um ataque que matou 10 pessoas de uma mesma família palestina. Do outro lado, o grupo Hamas lançou uma série de foguetes contra o sul de Israel. E a China consegue pela primeira vez pousar um robô em Marte. O Jornal Hoje está começando. Uma cidade do interior de São Paulo entrou em lockdown completo para evitar o avanço da Covid. Os moradores de Batatais, que tem pouco mais de 60 mil habitantes, vão ficar até sem transporte público por 17 dias. As medidas entraram em vigor à meia-noite. Nas barreiras montadas nas entradas da cidade, policiais, guardas civis e funcionários da vigilância sanitária pedem para quem vem de fora ficar o mínimo possível nas ruas. A gente orienta a fazer a entrega e retornar rapidamente, não permanecer na cidade. Os supermercados podem abrir só até segunda-feira. Muita gente encheu o carrinho para a compra durar até o fim do mês. E agora não vem mais? Não vou não, quero ficar dentro de casa. As lojas já estão todas fechadas, os serviços suspensos. O lockdown, que vai até o dia 31 de maio, é o mais longo do estado e pode ser prolongado se necessário. O toque de recolher vale das 8 da noite até as 5 da manhã. E quem desrespeitar pode pagar multa de R$ 1.100. Desde o começo de abril, 36 pessoas morreram de Covid em Batatais. O sistema de saúde da cidade está em colapso. As UTIs estão com 100% das vagas esgotadas. Hoje, 16 pessoas esperam por uma vaga de hospital na cidade. A nossa Santa Casa tem nos pedido apoio diário pela Secretaria para manter os seus pacientes entubados com dificuldade de acesso a medicações de sedação, por exemplo. Nós imaginamos daqui 2 semanas como isso será, se nós não controlarmos nesse momento a transmissão no município. Além de Batatais, outras 2 cidades paulistas já tiveram lockdown. Em Araraquara, a medida durou 10 dias. A cidade teve queda de 70% no número de novos casos diários de Covid. Já São José do Rio Preto manteve tudo fechado por 15 dias. O resultado foi a queda de 69% no registro de novos casos e 60% no número de mortes. Ela é uma medida drástica que impacta significativamente na economia, na educação, no bem-estar das pessoas. Porém, ela acaba sendo necessária justamente pelo fato das pessoas, e eventualmente as próprias autoridades, não encararem com devida seriedade as medidas básicas de uso de máscaras, de higiene de mãos e de evitar aglomerações. Hoje é dia de mutirão de vacinação contra a Covid em muitas capitais. Em Porto Alegre, o foco é a segunda dose da Coronavac. Teve gente que chegou ontem à noite para aguardar lugar na fila. Nesse drive-thru aí, 30 minutos antes do começo da vacinação, já tinha cerca de 350 carros. A segunda dose está atrasada para 70 mil pessoas em Porto Alegre. Em Goiânia, a prefeitura ampliou a campanha para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. E também convocou quem tem acima de 62 anos para receber a segunda dose da Coronavac. 43 postos estão abertos hoje para acelerar a vacinação na capital. Fortaleza agora, a vacinação está agendada para mais de 35 mil pessoas neste sábado. São profissionais da saúde que não trabalham na linha de frente e pessoas acima de 18 anos com comorbidades. As doses são da AstraZeneca e da Pfizer. E agora há pouco, a Prefeitura de Fortaleza recebeu um novo lote da Coronavac, mas a aplicação vai começar só amanhã. Em Fortaleza, a segunda dose está atrasada para mais de 9 mil pessoas. Falo agora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Filas enormes se formaram por lá, problemaço.
Diego Aidar ao vivo aqui comigo. Diego, bem-vindo, boa tarde. Como é que está a situação agora, hein? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, bota fila nisso, e não era só fila, era muita aglomeração também. As pessoas vieram aos postos que a prefeitura disponibilizou e a quantidade deu para isso aí que você vai ver. Deu para se aglomerar, deu para esperar muito. Teve gente que chegou ontem aqui às 8 horas da noite e só conseguiu ser vacinada às 10 horas da manhã. Teve gente que já trouxe banquinho, trouxe uma cadeira, porque essa é uma situação que se repete aqui no município de Duque de Caxias. A Prefeitura de Caxias informou que estava vacinando hoje com a segunda dose da Coronavac, pessoas que tomaram a primeira dose no final de março. Teve uma espera e uma demora para muitas pessoas que chegaram até um mês e que pessoas de outros grupos procuraram os postos e que isso aumentou a aglomeração. Em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, as pessoas também precisaram de paciência por causa da fila e por causa da aglomeração. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que houve um problema pontual de comunicação em uma das unidades. Isso acabou aumentando a quantidade de pessoas. Agora aqui em Duque de Caxias o movimento já diminuiu. Trale com você. Valeu, Diego, obrigado. Bom trabalho para você aí. Salvador também faz hoje mutirão para aplicar a vacina. Por lá, a segunda dose da Coronavac está atrasada para mais de 60 mil pessoas. Vamos ao vivo então para lá com a repórter Camila Marinho. Camila, bem-vinda, boa tarde. Conta pra gente como é que está a situação por aí. Oi, Trali, boa tarde para você, excelente tarde a todos. Um sábado de longas filas em todos os pontos de vacinação da capital baiana. Eu estou em um que é exclusivo para o sistema drive-thru, tem bastante fila por aqui agora, fila que inclusive se estende pelo lado de fora, mas bem mais tranquilo do que pela manhã. Esse mutirão de 28 horas começou às 8 da manhã, se estende durante todo o dia, pela madrugada e termina amanhã ao meio-dia. Mas 2 horas antes de começar já tinha filas enormes em muitos locais. Muita gente que só deveria vir à tarde decidiu chegar mais cedo. É que esse mutirão foi dividido em 3 etapas. Pela manhã era para pessoas com data de retorno até o dia 2 de maio. Agora à tarde, pessoas com data de retorno entre os dias 3 e 16 de maio. E a partir da noite até 7 da manhã de domingo, para pessoas que conseguiram fazer o agendamento pelo site. Lembrando que esse mutirão é apenas para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Pessoas que estão com atraso. Só em Salvador são 63 mil pessoas nessa situação. E a expectativa, Trali, é regularizar. Isso porque ontem a Prefeitura recebeu 40 mil doses da Coronavac, que se juntam a outras 25 mil que estavam em estoque. Trali. Valeu, Camila. Brigadão, bom trabalho. Estou vendo que está chovendo aí onde você está agora. Tomara que não falte vacina, né? Olha só, Botucatu, interior aqui de São Paulo, pretende vacinar mais de 60 mil pessoas de uma só vez amanhã. A cidade foi escolhida por um estudo com a vacina Oxford AstraZeneca. É com orgulho que a Silmar exibe o crachá de voluntária. Eu acho que esse é um momento em que eu posso, pelo menos, me doar um pouquinho, né, nessa causa. 2.500 pessoas vão trabalhar amanhã para orientar quem for receber a vacina. Os voluntários serão responsáveis por toda a organização da vacinação. Cuidarão da seleção, da triagem, de toda a documentação apresentada pelas pessoas para garantir que são moradores de Botucatu. Botucatu vai vacinar 80 mil moradores de 18 a 60 anos. Só não pode participar quem teve Covid há menos de 30 dias, tomou a vacina da gripe nas últimas 2 semanas, além de grávidas e mulheres que tiveram filho há pouco tempo. A imunização faz parte do estudo de efetividade da vacina Oxford AstraZeneca. Os pesquisadores querem testar se ela reduz a gravidade das infecções pelas variantes do coronavírus e saber a capacidade da vacina em diminuir as internações pela doença. As doses já estão na cidade com segurança 24 horas. Para que os cientistas tenham dados consistentes para a pesquisa, a vacinação precisa ser rápida, para que toda a população receba as doses praticamente ao mesmo tempo. Por isso, a ideia é atingir pelo menos 80% do público-alvo só no primeiro dia da imunização em massa. Para isso, 49 pontos de vacinação como esse aqui foram preparados para atender os moradores. A Justiça Eleitoral adaptou locais de votação para apoiar a ação. A Justiça Eleitoral tem essa facilidade de já conhecer toda a estrutura para realizar uma eleição que será emprestada, será utilizada para a vacinação. Esta é a segunda iniciativa do tipo no estado de São Paulo. Em Serrana, o estudo clínico foi com a Coronavac. Os primeiros resultados do estudo saem até o final deste mês.
Enquanto Botucatu faz os últimos ajustes, os moradores vivem a expectativa. Proteção para mim, para minha família, estou muito contente, muito ansiosa. Vamos juntos agora dar uma olhadinha nos dados da vacinação no Brasil. Pelo último boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, nós temos isso aqui, 576.067 pessoas tomaram a primeira dose nas últimas 24 horas, a segunda dose 184.855, totalizando, portanto, 760.922 doses. No país, o total de vacinados com a primeira dose chega a 38.320.424 brasileiros, passa um pouco de 18% da nossa população, ou seja, de cada 100 brasileiros, 18 receberam a primeira dose. 18.991.882 pessoas tomaram já a segunda dose também. Em relação à nossa população, é um pouco menos aí de 9% de todos os brasileiros. Todos os estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Aqui em azul escuro, no nosso mapa, os que mais aplicaram a primeira dose. Pela ordem, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Fala agora de Nova York, onde tem vacina para todo mundo. Tem uma série de incentivos por lá para a pessoa sair de casa e se imunizar contra a Covid. Enquanto quase todos os países vivem o drama da escassez de vacinas, os Estados Unidos exploram as possibilidades de quem tem doses suficientes para imunizar quase 3 vezes a população. E até agora dividiu muito pouco com o resto do mundo. Em Nova York, o primeiro sinal de fartura está no privilégio da escolha. Se uma pessoa decide hoje que quer se vacinar em Nova York, basta entrar num aplicativo de transporte, fazer o cadastro rápido e aí ver as opções disponíveis. Olha só, aqui aparecem 20 horários numa farmácia da Quinta Avenida, mais aproximadamente 20 horários disponíveis num outro local perto daqui. A verdade é que dá para escolher por pura conveniência. E aí, você já agenda o carro. Nós decidimos visitar um ponto de vacinação que fica no prédio histórico da estação Grand Central. Um cenário de filme. Ali é onde se conectam dezenas de linhas de trem e metrô. E é um dos pontos de maior circulação de Nova York. Foi o plano do viagem? Conhecemos esses jovens. Eles vieram do México só para receber a vacina de dose única da Johnson & Johnson. Contaram que estão felizes com a proteção e também com o brinde que receberam. Um cartão que garante 7 dias de viagens ilimitadas no metrô, de graça. Esse é apenas um dos incentivos que a cidade e vários comerciantes oferecem para quem apresentar a carteirinha de vacinação. Os benefícios são tantos que dá para passar um dia inteiro usufruindo. Um deles é lanche de graça. Aqui a gente vai tentar pegar uma rosquinha. Did you get a free donut? Oh my God. O amigo aí já pegou a dele. Disse que está muito feliz. Ok. Com cerca de 50% da população da cidade já imunizada e com o ritmo de procura pelas doses diminuindo, os especialistas dizem que essas iniciativas são importantes para estimular mais gente a se vacinar. Conveniência e recompensa são as palavras-chave nessa equação. Depois do lanche, os imunizados podem ainda conseguir ingresso para uma das instituições culturais mais tradicionais de Nova York, o Lincoln Center. Por outro lado, o dia está bonito, a gente está na primavera nova-iorquina. As pessoas podem preferir, de repente, dar um passeio de bicicleta, que fica logo ali do outro lado da rua. Afinal de contas, a cidade dá 2 semanas de aluguel de graça para quem tiver o cartão de vacinação. A estratégia de Nova York de usar a vacina para atrair o turismo e estimular a economia causou polêmica. Profissionais de saúde pública e instituições de direitos humanos dizem que a medida privilegia quem tem dinheiro para viajar aos Estados Unidos, enquanto os países mais pobres não conseguem vacinar sequer as pessoas do grupo de risco. A ciência já mostrou que a infecção descontrolada no resto do mundo facilita o aparecimento de novas variantes que poderiam colocar em risco a proteção de quem já se vacinou, inclusive aqui nos Estados Unidos.
A gente lembra que as restrições para turistas brasileiros entrarem nos Estados Unidos ainda estão em vigor. Tem que ficar 14 dias num outro país, como o México, por exemplo, antes de pisar nos Estados Unidos. E além do visto válido, turista brasileiro precisa apresentar um teste negativo de Covid. Vamos juntos agora dar uma olhada nos números da pandemia aqui no nosso país. Em 24 horas, o Brasil registrou 2.189 mortes. Já temos, portanto, infelizmente, um total de 432.785 óbitos. Foram confirmados aqui 84.486 novos casos nas últimas 24 horas e o total de casos até agora no Brasil é este que você vê, 15.521.313. Média de casos segue em estabilidade, com alta de 4%. Em 2 semanas, em média, portanto, nós temos 61.993 novos casos por dia. Pelo 4º dia seguido, a média de mortes tem uma queda de mais de 15%, tá vendo? Redução de 21% em relação a 14 dias atrás. São, em média, 1.913 óbitos por dia no Brasil. Agora aqui no nosso mapa, o panorama, né, nos estados. Com alta, felizmente, a gente não tem nenhum estado em vermelho. Temos 7 estados em estabilidade, que você confere comigo aqui em amarelo. E em azul, com queda, são 19 estados mais o Distrito Federal. Acre e Tocantins tiveram as maiores reduções hoje. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E ainda hoje, encontrados os corpos de pai e filha que morreram num deslizamento em Pernambuco. A seguir, o estado de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Os médicos dizem que o quadro é irreversível. A escalada da violência no confronto entre Israel e grupos palestinos na faixa de Gaza. E o primeiro robô chinês a pousar em Marte. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. Volta ao vivo aqui com você. Estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, se agravou. Ele está internado aqui na capital paulista e, segundo os médicos, o quadro clínico dele é irreversível. Esse sábado frio e cinzento amanheceu com grande movimentação de jornalistas na porta do Hospital Sírio-Libanês. Bruno Covas continua na UTI semi-intensiva, acompanhado da família que vive esse momento difícil. Ontem à noite, a equipe médica que acompanha o prefeito licenciado anunciou que o estado dele é irreversível. O empenho agora é em dar conforto a Bruno Covas, que está recebendo analgésicos e sedativos. A dura batalha de Covas contra o câncer começou em outubro de 2019, durante o tratamento de uma trombose profunda e uma embolia pulmonar. Os médicos detectaram um tumor no aparelho digestivo. Era um adenocarcinoma localizado na cárdia, a transição entre o esôfago e o estômago. Na época, os exames identificaram metástase, células cancerosas nos gânglios linfáticos ao redor do pâncreas e no fígado. A doença chegou a regredir depois de 4 meses de quimioterapia, mas não desapareceu. Uma biópsia indicou que o câncer persistia. Os médicos iniciaram então um tratamento de imunoterapia, que ajuda o próprio sistema imunológico a combater a doença. Em dezembro de 2020, Bruno Covas começou também sessões de radioterapia. 2 meses depois, exames de imagem mostraram sucesso do tratamento no controle dos linfonodos, próximos ao estômago, mas foi detectado um novo nódulo no fígado e Covas voltou a fazer quimioterapia. Em abril, o prefeito foi internado para exames de controle que revelaram novos pontos da doença no fígado e nos ossos da coluna e da bacia. Além da quimioterapia, ele voltou a fazer imunoterapia e teve que drenar um acúmulo de líquido no abdômen e na pleura, a película que envolve o pulmão. Agora, em maio, o estado de saúde de Bruno Covas piorou muito. No dia 2, ele foi internado, teve hemorragia e passou por uma intubação.
O tratamento contra o câncer teve que ser suspenso por causa da gravidade do quadro e da fragilidade dele. Mesmo diante de situação tão difícil, Bruno Covas não perdeu a esperança. Foi o que ele revelou em suas últimas publicações nas redes sociais. Nessa, aparece ao lado do filho Tomás, de 15 anos. No Dia das Mães, postou essa foto e escreveu: "Continuo a lutar aqui no hospital, sem baixar a cabeça e sem perder minha motivação. Muita força, foco e fé." Vamos agora saber com o repórter Filipe Mancuso como é que está a situação de Bruno Covas. Filipe está bem em frente ao hospital onde ele está internado. Boa tarde e bem-vindo, Filipe. Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bruno Covas sempre foi um guerreiro nessa batalha contra o câncer desde outubro de 2019. O estado dele, infelizmente, se agravou muito de quinta para sexta-feira. Nesse momento, Bruno Covas está acompanhado da família no quarto da unidade de terapia semi-intensiva, à base de sedativos, à base de analgésicos. É uma situação realmente bastante delicada. Aqui do lado de fora, a movimentação de amigos é grande, de pessoas que admiram o trabalho de Bruno Covas. Agora há pouco mesmo chegou um senhor para falar comigo, mostrando uma foto que tirou com Bruno Covas no dia de uma inauguração. Um outro senhor se ajoelhou aqui em frente ao hospital, emanando energias positivas para o prefeito, e a gente segue acompanhando aqui a situação. A última atualização aqui do Hospital Sírio-Libanês sobre o estado de saúde do prefeito Bruno Covas foi ontem às 7 da noite, e ela dá conta desse quadro clínico irreversível. Eu lembro que Bruno Covas trava essa batalha, como eu disse, contra o câncer desde outubro de 2019. O tratamento com quimioterapia e imunoterapia ele foi bastante efetivo durante um tempo. Mas agora, em fevereiro de 2021, infelizmente o câncer voltou a ganhar terreno, e entre idas e vindas ao hospital, a situação agora do prefeito Bruno Covas é muito séria. Trali, qualquer novidade eu volto com você. Tá bom, Filipe, obrigado. Muita força aí, né, para a família dele. Obrigado mesmo, valeu, bom trabalho para você. Nosso assunto agora é o conflito entre Israel e grupos palestinos na faixa de Gaza. Infelizmente não dá sinais de trégua. Já são 10 israelenses e 139 palestinos mortos desde o começo desse conflito, que é o mais sangrento desde 2014. Os bombardeamentos israelenses continuam a fazer vítimas. Pelo menos 15 palestinos morreram durante a madrugada, entre eles 8 crianças e 2 mulheres de uma mesma família, perto do campo de refugiados de Al-Shat, em Gaza. Um bebê de 5 meses foi o único sobrevivente, tirado vivo sob os escombros, salvo pela mãe que o protegeu com o seu corpo. O bebê foi levado para um hospital com uma perna quebrada e ferimentos. Foi o maior número de vítimas em um único bombardeio israelense desde o início da campanha militar. Centenas de pessoas em luto marcharam pelas ruas da cidade de Gaza carregando os corpos da família. Mohamed Hadid disse que sua esposa e 5 filhos tinham ido comemorar o feriado Eid al-Fitr com parentes. A data de hoje marca o que os palestinos chamam de Dia da Catástrofe, em referência ao grande êxodo de palestinos que foi consequência da criação do Estado de Israel em 1948. O grupo palestino Hamas lançou uma série de foguetes contra o sul de Israel. Segundo os militares israelenses, foram cerca de 200. Um deles provocou danos numa casa na cidade de Beersheba. 19 israelenses tiveram que ser levados ao hospital, alguns feridos e outros com ataque de pânico. Um israelense foi atingido e morreu em Tel Aviv. Israel bombardeou hoje uma torre onde ficavam as agências de notícia na faixa de Gaza. Entre outros, ali funcionavam os escritórios da Associated Press e Al Jazeera. O prédio tinha sido esvaziado antes do ataque. A Europa está em alerta para possíveis ações antissemitas. Uma manifestação pró-Palestina foi proibida em Paris.
Em Madrid, milhares de pessoas protestaram contra Israel. O enviado do presidente americano Joe Biden chegou a Tel Aviv para buscar aquilo que o governo americano chama de uma calma sustentável. Amanhã, o Conselho de Segurança da ONU tentará assumir uma posição comum sobre o conflito. Veja isso, a China pousou com sucesso seu primeiro robô em Marte. O nome dele é Zhurong, que significa Deus do Fogo na mitologia chinesa. Estava dentro de uma sonda espacial, ficou na órbita do planeta desde fevereiro, estudando o melhor local para a descida. A equipe da Agência Espacial Chinesa celebrou o pouso. A China é o segundo país até agora a aterrissar com sucesso em Marte. Só os Estados Unidos tinham conseguido essa façanha antes. O robô Zhurong vai fazer explorações em Marte. A distância é de 320 milhões de quilômetros e as mensagens enviadas de lá levam quase 18 minutos para chegar aqui na Terra. Ainda bem que não é nada muito urgente, né? Nessas mensagens aí. E daqui a pouco, olha só, encontrados os corpos de pai e filha mortos num deslizamento em Pernambuco. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Anne Lotterman. A gente volta já já com tudo isso e muito mais. 1h57 agora, pelo horário de Brasília. Reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste estão com o menor nível de armazenamento de água desde 2015. Por orientação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Companhia Energética aqui de São Paulo está fazendo testes para reduzir a vazão do Rio Paraná no Oeste Paulista. Em Rosana, no extremo oeste de São Paulo, o nível do Rio Paraná está baixo. Áreas antes encobertas pela água formam bancos de areia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico busca alternativas para evitar falta de energia. Uma delas foi testada nessa semana pela Companhia Energética de São Paulo na usina Engenheiro Sérgio Mota, conhecida como Porto Primavera. O teste consiste na redução lenta e gradual da vazão, a fim de identificar o valor mínimo seguro para que a operação não seja comprometida. A usina faz parte do sistema Sudeste e Centro-Oeste de reservatórios, que está com apenas 33% de energia armazenada. Esses testes são para encontrar uma forma de manter a geração de energia, mesmo durante esse período de estiagem, de seca. Só que essa solução pode provocar outros problemas. É que desse lado aqui, para baixo da barragem, a vazão menor faz com que o nível da água baixe. E isso traz reflexos para o meio ambiente, para a economia, para o turismo, para toda uma comunidade que depende do rio para sobreviver. Nos primeiros 3 dias de testes, o nível do rio baixou 20 centímetros no total. O trabalho é monitorado pelo IBAMA e uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município de Rosana acompanha o recuo das águas em pontos com importância ambiental e turística. Na Vila dos Pescadores, as casas já ficaram bem longe do que restou de um braço do Rio Paraná. Cada vez que abaixa mais, o rio fica mais raso, né? Então a dificuldade de passar é maior, né? Ó, isso daqui é rede, ó, de lodo. Se o rio tá assim hoje, na seca mesmo, que é junho, julho, agosto, vamos fazer o quê? O presidente de uma das colônias de pescadores diz que a comunidade não foi consultada sobre os testes. Não vieram comunicar nós de nada. Cadê o nosso direito de usar o rio? Só eles que têm o direito de usar a água? A Companhia Energética do Estado de São Paulo afirma que informou a Associação dos Moradores da Colônia de Pescadores sobre a realização dos testes. E foram localizadas pela manhã 2 vítimas de um deslizamento na Grande Recife. Depois de 40 horas de muito trabalho, bombeiros e defesa civil encontraram os corpos de Oswaldo Pessoa Siqueira, de 39 anos, e da filha caçula dele, Isabelle Pessoa de Siqueira, de 12 anos. Pai e filha estavam abraçados no sofá de casa. Parte da barreira que desabou na quinta-feira à noite em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, tinha mais de 50 metros de altura. Chovia forte na hora do acidente e 2 casas foram atingidas. Em uma delas, ninguém se feriu, mas na outra, os 4 moradores, pai, mãe e filhos, não resistiram.
Ainda na quinta-feira, os bombeiros encontraram Otávio Siqueira, de 16 anos, sem vida. E ontem, os bombeiros retiraram o corpo da mãe dele dos escombros, a dona de casa Silvia Regina da Silva, de 36 anos. Inconsolável, né? É uma perda irreparável de 4 membros de uma família só. Em 3 dias de chuvas fortes, mais de 400 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas na região metropolitana e na zona da Mata Pernambucana. É apavorante dormir na situação achando que qualquer momento a barreira pode cair, né? Nesse momento, eu e meu marido estamos dormindo na sala, com medo. As equipes técnicas de engenharia da Defesa Civil do município, né, identificaram que tem uma fenda lá em cima, uma fenda que está com possibilidade de avançar e ter novos deslizamentos. E fizemos a interdição de várias casas aqui, inclusive chegamos a 12 interdições e retiramos já essas famílias para que evitasse algum outro acidente. Que agonia para os moradores, né? Anne já está aqui comigo. Anne, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como é que fica essa chuva no Nordeste? O que a gente pode ver para os próximos dias? Olha só, Trali, nos próximos dias é o seguinte, a tendência da chuva diminuir no litoral do Nordeste nas próximas 2 semanas, tá? Mas vem comigo aqui para o telão, porque eu quero te mostrar exatamente onde a chuva vai ficar concentrada até o fim do mês. Quanto mais azul escuro e roxo, maior é o volume de chuva, ou seja, ela vai ficar concentrada especialmente aqui nesta área do norte do país. Ela perde força no litoral do Nordeste, mas se mantém forte principalmente no Maranhão e também no Ceará. A chuva se espalha com um volume menor para o sudeste, centro-oeste e também para o sul do país. No Recife, ainda vai chover nos próximos dias, mas olha como eu falei, o volume vai diminuir. Diferente de São Luís, onde ela ganha força, hoje são 50 milímetros, isso é muita água. Vamos dar uma olhadinha no céu de São Paulo agora, o dia vai ser com sol, muitas nuvens, pode chover fraco ao longo da tarde, máxima de 21 graus. Rio de Janeiro, com tempo agradável, 27 graus e não tem chuva para esse fim de semana. Brasília agora, dia ensolarado, com tarde bem seca, é bom beber muita água. Máxima de 26 graus. Em Curitiba, hoje a máxima não vai passar dos 19 graus. 19 foi a mínima hoje em Cuiabá, onde o calorão vai chegar aos 34, capital mais quente do dia. Salvador com máxima de 28 e chuva passageira. Já Manaus e Boa Vista estão aí no caminho dos temporais e a máxima chega aos 32 graus. E amanhã, domingão, Anne, quem leva melhor, sol ou chuva? O sol, viu, Trali, que vai dominar uma grande parte aí do país. Olha só, o tempo firme desde o Rio Grande do Sul, sul do Amazonas, Piauí, interior do Nordeste, até o Rio de Janeiro. Mesmo assim, a madrugada ainda vai ser fria no sul, onde pode gear na Serra Catarinense e no sudeste, em alguns pontos do centro-oeste, temperatura mais baixa, Brasília, BH e Rio de Janeiro, por exemplo, com mínima de 15 graus, São Paulo 14 e Porto Alegre 11 graus. Tarde com temperatura agradável em Aracaju, Belo Horizonte e Vitória, onde a máxima chega aos 27 graus. Em São Paulo, 22, como Porto Alegre, bem mais quente em Teresina, Palmas e também em Porto Velho, com 32 graus. Os temporais desse domingo eles pegam principalmente pontos do Maranhão e do norte do país. Atenção para o litoral de Sergipe, onde a chuva pode ser forte. Destaquei aqui as 3 capitais com os maiores volumes de chuva nesse domingo: Aracaju, Manaus e Macapá. E quero terminar com essa imagem de Parintins, no Amazonas. A cheia do rio atingiu hoje 9 metros e 38 centímetros, a maior enchente já registrada. A última vez que o rio atingiu essa marca foi em 2019 e mesmo assim foi em junho, ou seja, maio ainda vai chover muito, os rios vão continuar subindo, viu, Trali? Valeu, Anne, brigadão. Obrigada, bom domingo. Boa tarde e bom fim de semana para você. E olha só, sair do óbvio, experimentar novas ideias, tudo isso faz a roda da economia criativa girar. Vamos juntos agora conhecer histórias de pessoas que foram em busca de novas soluções e se reinventaram mesmo nesses tempos difíceis de pandemia. Reportagem especial do Ricardo Von Dorf. Quando todos estão fazendo igual, como fazer diferente? 2 anos atrás, a Estefânia ouviu falar das abelhas sem ferrão. Daí eu me perguntei por que eu não sabia disso antes e por que todo mundo não tem uma colmeia de abelhas em casa, né? E daí foi o gatilho. Agora o quintal da casa dela em Florianópolis tem 40 colmeias. Um parque de experiências. Não tem medo da abelha? Não.
e de sabores para os filhos. Tá bom? Mas aqui produzir mel não é a ideia do negócio. A aposta dela é vender colmeias para espalhar por aí a força polinizadora das abelhas. As abelhas têm esse potencial. Uma abelha no quintal, ela ajuda a regenerar uma área enorme em volta do nosso entorno. A economia criativa, para mim, é economia regenerativa. A Laíla é advogada, o Léo é engenheiro. Mas viraram fazendeiros urbanos depois que souberam das fazendas verticais. E a gente foi atrás do sonho. A horta do casal cabe num container. Eles produzem microverdes. É como são chamadas as verduras colhidas ainda muito jovens. Isso graças ao equipamento desenvolvido pelo Léo, uma espécie de berçário de plantas. A gente entrega na medida certa temperatura, água e luz para as plantas. A produção é vendida para restaurantes e empórios, mas o plano é levar as fazendas verticais para dentro dos supermercados. As fazendas verticais são uma alternativa para a produção de alimentos nas cidades e que o espaço é cada vez mais escasso e caro. A gente reduz muito o uso de água, de transportes e o consumidor recebe um produto hiper fresco. Segundo um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o mercado da chamada economia criativa emprega quase 840 mil brasileiros e movimenta mais de 170 bilhões de reais por ano. A minha grande dica é essa: entre de cabeça aberta. Não existe uma faculdade específica para você fazer para a economia criativa. Hoje o foco é muito mais no consumidor. E para entender esse consumidor, nada melhor do que a criatividade em si. Pensar fora da caixa, ter aquela sacada, é o primeiro passo para chegar à rede da economia criativa. Os dois exemplos que a gente mostrou passaram por aqui. Um laboratório de ideação. É isso mesmo, aqui ideias soltas no ar são postas no papel e assim tem mais chances de virarem negócios criativos lá fora. A pandemia mudou o plano de vida do piloto Marcelo. A aviação mundial parou e milhares de pilotos, assim como eu, ficaram desempregados. Aí eu tive que me reinventar. Ele e o filho criaram uma empresa que usa drones para identificar problemas nas lavouras. Meu pai voltou a voar, agora ele está copilotando o drone comigo. O laboratório já pôs de pé mais de 100 novas empresas. A economia criativa é buscar em negócios tradicionais a ousadia para transformar em negócios mais criativos, como fazer um novo uso para as abelhas, plantar hortaliças de formas diferentes e também pegar alta tecnologia e resolver problemas com criatividade para a agricultura. Quem fica parado não voa, a gente tem que dar asas à criatividade. Que demais, né? Economia criativa, é você sonhar alto com os pés no chão. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal Nacional e para rever nossas reportagens, daqui a pouquinho dá uma chegada já no Globoplay, tá bom? Obrigado sempre pela sua companhia, ótima tarde, fique em paz, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Se cuide!